Hoje o Cidadania está falando sobre divórcio. Nossa convidada é a advogada especializada em direito de família, Margarete Zanardini. Doutora Margarete, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a questão dos filhos. Com quem fica a guarda dos filhos? Hoje em dia ainda é o tradicional ficar com a mãe? Ou pode ser decidido isso livremente? Bem, pode ser decidido livremente quando há consenso, e quando não há, o juiz vai sempre estabelecer o que é melhor para o filho. Normalmente, quando a criança é de tenra idade, pequenininha, fica com a mãe. Uhum. Mas existem exceções, né? Que existem os pais, que eu chamo de pães, né? Uhum. Que são pais que são mães e que acabam sabendo cuidar melhor dos filhos, às vezes, do que a própria mãe. Daí cada caso é analisado. É analisado. E o que é a guarda compartilhada? Como funciona? A guarda compartilhada, ela foi estabelecida para que efetivamente haja a maternidade e a paternidade responsáveis, para que ambos compartilhem as coisas mais prazerosas quanto os problemas, né? Muitas pessoas pensam que a guarda compartilhada é a chamada alternada, que a criança fica uma semana com um, outra semana com outra. A maioria das pessoas pensa isso. Uhum. Não é isso. A guarda compartilhada é para compartilhar, discutir escola, os problemas todos, para compartilhar realmente a evolução do filho. Na verdade, é uma maneira de oficializar o que na prática deveria acontecer, que é os dois tomando responsabilidade pela criança. Indiferente de onde ela mora a maior parte do tempo. Exatamente, porque normalmente vai se estabelecer, mesmo na guarda compartilhada, o domicílio principal da criança. Uhum. Infelizmente, o que nós temos observado é que a guarda compartilhada muitas vezes é utilizado, esse pedido, por quem não quer pagar muito de pensão. Infelizmente, em vez de se usar em benefício do filho, não, mas a guarda é compartilhada, então você não vai gastar tanto, então eu vou pagar menos. Uhum. Né? Que eu acho lamentável, mas é o que vem acontecendo. Na prática é o que acontece. Tem algumas inovações da legislação que são feitas com ótimas intenções, mas acaba dando uma confusão danada. É o caso da bendita da alienação parental. Por quê? Pela alienação parental, a mãe não pode falar para o filho, olha, hoje você não tem isso porque o teu pai não está pagando pensão. Uhum. E isso, na prática, acaba sendo uma coisa terrível. Por quê? Como é que você vai explicar? Quando a pessoa se separa, se for uma pessoa que tenha, por exemplo, um salário, o homem vai ter que pagar no máximo 30% de pensão, quer dizer, ele vai ficar com 70%, e a mãe e os filhos, às vezes, vamos imaginar uma mulher com 5 filhos e ele do outro lado sozinho. Uhum. Essa mulher com 5 filhos vai receber no máximo 30% e é evidente que o padrão de vida vai baixar. Ele vai continuar conseguindo manter o padrão de vida dele, porque ele vai ficar com a maioria do dinheiro. Como é que a mãe vai dizer para o filho, não, agora nós não temos isso que tínhamos até pouco tempo, porque teu pai não dá, nós não temos o mesmo padrão de vida, não temos o mesmo dinheiro. E isso, pela lei, é uma alienação parental. Você não pode dizer para o filho, olha, nós não temos dinheiro porque o teu pai não está pagando. Até porque não tem nem como fiscalizar isso, né? Para saber se a mãe está falando ou não. Às vezes o pai não fica sabendo. E como é que funciona a questão da pensão, então? Sempre, se a mulher fica com os filhos, o marido paga a pensão para a mulher. E se for o contrário? Na verdade, nem sempre paga para a mulher. Muitas vezes ele paga para os filhos. Uhum. Eventualmente, quando a mulher não trabalha ou não tem como entrar no mercado de trabalho, vai pagar também para a mulher. Mas, claro que como os direitos são iguais, existem casos, poucos, porque na verdade, na maioria das cidades brasileiras, a mulher ganha bem menos que o homem. Uhum. Ontem, até esses dias, eu vi uma reportagem que diz que só em Brasília que a mulher ganha mais, né? Então, mas ele pode pedir, se ele estiver desempregado, se ele estiver necessitado, uhum, né? Pode pedir. Mas se ele ficar com a guarda dos filhos, a mulher vai pagar a pensão para os filhos. 30% do salário, a mesma regra. Até 30%, depende, porque muitas vezes a pessoa é profissional liberal, tem outras atividades que não tem como comprovar exatamente a renda da pessoa. Né, que daí tem outros mecanismos para se descobrir qual que é o padrão de vida. E é possível pagar uma pensão ao ex-marido ou à ex-mulher quando eles não tiveram filhos?
Sim, porque são Pelos mesmos critérios. pelos mesmos critérios, porque o que vai estabelecer o pensionamento sempre? Um binômio, capacidade de pagar e necessidade. Então, quando os filhos ainda precisam, quando os filhos são menores de idade, a necessidade se presume, não precisa nem comprovar. No caso de cônjuge, não, ela vai ter que comprovar, ela ou ele, que realmente tem a necessidade. E a pensão para os filhos é até que idade? A princípio, até 18 anos, mas se estende até terminar uma faculdade. Antes, a jurisprudência, os julgados diziam que era para até terminar a faculdade. Como era para terminar a faculdade, acontecia de ter pessoas com 36, 38, 40 anos fazendo faculdade e ainda recebendo pensão. Então, agora estabeleceu-se que é uma faculdade. Se estiver fazendo faculdade aos 18 anos também, né? Não. Pode ser, por exemplo, a pessoa está com 18 anos, mas não terminou, não passou no vestibular ainda. Vamos imaginar que está se preparando, fazendo um curso pré-vestibular, ainda é mantido, até que daí termina a faculdade. E em que situações a pensão continua, mesmo depois dos 18, depois dos 21? Quando o filho tem necessidades especiais, quando é uma pessoa doente que realmente precise. E como é que fica a questão do divórcio quando se fala em advogado? É preciso sempre ter um advogado para fazer um divórcio? Ou se existe consenso entre o casal, eles podem simplesmente ir no cartório, por exemplo? Não. Veja, existe o divórcio extrajudicial, que é feito no cartório, no tabelião, quando não tem filhos menores, daí é possível, mas mesmo assim sempre terá um advogado. Tem que levar sempre um advogado. Sim. E a pessoa que não pode pagar um advogado, qual é a opção? Em Curitiba, nós temos a Defensoria Pública, que tem lá os seus critérios para ver se a pessoa realmente é necessitada. E praticamente todas as faculdades de direito também têm os escritórios modelo que atendem gratuitamente. E como é que fica a questão do nome depois da separação? Quando você falou antes que a pessoa casa, pode pegar o nome do marido ou o marido pode pegar o nome da mulher. E daí quando separa, tem que tirar o nome obrigatoriamente? Não necessariamente. Primeiro, não precisa nem assumir, porque até 77 era obrigação da mulher usar o nome, não era um direito. A maioria dos países estabelecia como direito, mas aqui era uma forma de comprovar propriedade. Né? Posteriormente, o Código de 2003, tanto um quanto o outro, são pouquíssimos os casos dos homens que querem usar o sobrenome da mulher, podem assumir, e na separação, a princípio, quem é o culpado pela extinção do casamento, normalmente perde o direito. Mas existe lá uma exceção que, quando a pessoa já é conhecida publicamente, quando isso vai trazer algumas dificuldades de identificação, mesmo sendo culpado, ele pode requerer ao juiz que seja mantido. No caso, mas mesmo assim, que a pessoa seja conhecida profissionalmente, por exemplo? Porque geralmente a gente vê isso para as pessoas que são famosas, mas não, pode ser só uma questão profissional mesmo. Profissional ou mesmo... Existem pessoas que acham que vai dificultar a identificação com relação aos filhos, e se usar esse argumento pode manter. E quando o pai mora em outro país? A dificuldade é maior, né? Bom, residindo na mesma cidade já é bastante complicado na maioria das vezes. Em outro país, daí realmente fica bem mais difícil, porque como é que vai fazer uma convivência, né? Na verdade, é aquele pai turista, né? Dificilmente a criança tem acesso. Mas para fazer cumprir os deveres, como pagamento de pensão, tudo isso também dificulta, mas é possível? Sim, é possível. E ainda existe aquela lei que se a pessoa, que não vou falar o marido, né? Porque agora a pessoa que tem que pagar a pensão não pagar, o que acontece? Bem, teoricamente, diz lá, bonitinho na lei, que a pessoa vai presa. Um dia vai, mas demora. Por quê? É claro que o judiciário vai tentar, de todas as formas, que essa pessoa pague sem precisar ir presa. É bem verdade que, em alguns casos, a pessoa prefere ir presa mesmo tendo dinheiro e não paga. Mas e daí o que acontece? A pessoa só sai da prisão quando ela pagar? Não. É estabelecido
se fosse assim, garanto que um monte de gente pagava. Mas não, é estabelecido um prazo de até 60 dias e a pessoa não pagando, a execução vai continuar daí pelo sistema de penhora de bens. Bom, quem tiver mais dúvidas pode entrar no seu site, né? Sim. www.margarete.zanardini.adv.br. Sim. Ok. Margarete, muito obrigada pela sua Obrigada participação. O conselho final, então, é que é para pensar bem na hora de casar? Com certeza. Para não ter problema depois, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. E o programa de hoje falou sobre divórcio. Você pode escrever para nós mandando sugestões de perguntas e assuntos para os próximos Cidadania. O nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau.